Hoje nós vamos entender qual é o conceito por trás das duas principais categorias de investimentos que nós temos. Uma, a renda fixa, e outra, a renda variável. Para começar, vamos entender o que são ou o que é cada uma delas, tá? Renda fixa. Bom, ao contrário do que todo mundo pensa, a renda fixa ela não tem a ver por conta do valor fixo que você recebe ao você investir nela, tá? Ela tem a ver, esse nome de fixa, renda fixa, vem por conta da previsibilidade que a gente tem nos nossos ganhos futuros, ou seja, toda vez que eu compro um papel de renda fixa, eu já tenho uma previsibilidade, eu sei qual o rendimento que eu vou ter dela, tá? Eu não sei qual é o valor total, porque o valor total ele pode variar, mas a rentabilidade ela é previsível na hora da compra. E a renda variável, ao contrário, ela já não é previsível, ela pode variar de acordo com diversos fatores mercadológicos, seja ele interno, seja ele externo. Então essas são as principais diferenças entre o conceito. Na renda fixa você tem previsibilidade da rentabilidade, na renda variável você não tem essa previsibilidade. Quais são as principais diferenças? Tá? Vou começar aqui pela renda fixa. Na renda fixa, basicamente, você empresta o seu dinheiro em troca de uma rentabilidade pré-definida. Ela funciona como se fosse uma modalidade de empréstimo, tá? Você tem a previsibilidade na rentabilidade, ou seja, quando você vai fazer a compra ali do papel, qualquer ativo de renda fixa, você já sabe qual vai ser a rentabilidade que você vai ter. Ela oferece muito mais segurança ao investidor, até por conta que você sabe essa previsibilidade, então o investidor ele tem como se programar e a variação, a oscilação dos ativos de renda fixa, eles são muito menores do que o de renda variável também. E boa parte dos ativos possui a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, basicamente, ele é como se fosse um seguro feito ali para proteger o pequeno investidor. E diversos ativos possuem esse seguro já embutido quando você compra. E ele diz que em ato de falência da instituição, por exemplo, esse seguro acaba restituindo até 250 mil para o investidor que está com patrimônio nesse determinado ativo. Essas daí são as principais características da renda fixa. E da renda variável? Bom, a primeira, que você, diferente da renda fixa, onde você basicamente faz o empréstimo, na renda variável você basicamente compra parte de um determinado negócio. Você não tem a previsibilidade na rentabilidade, então, ou seja, eu estou comprando hoje uma ação. Eu não sei qual vai ser a rentabilidade dela no final desse ano agora. Eu sei que eu estou comprando, quando eu vou fazer a avaliação, eu sei que eu estou comprando um bom ativo, mas eu não consigo nunca saber qual vai ser a rentabilidade, se ela vai me dar 10, se ela vai me dar 15, ou se ela vai me dar 150% lá no final desse ano, então no final do período lá que eu quero ficar com esse ativo. Ela oferece um risco muito mais elevado. Por quê? O risco, justamente esse risco da falta de previsibilidade. São ativos que eles oscilam muito mais. E eles têm muito mais sensibilidade aos impactos do mercado. E eles não possuem a garantia, o seguro do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Eu trouxe aqui para a gente ter na cabeça alguns tipos de renda fixa, tá? Mas na renda fixa, diferente de renda fixa e renda variável, mas na renda fixa, diferente da variável, ela possui um conceitozinho, ou seja, ela tem uma subdivisão que é interessante a gente saber também. Então a renda fixa, ela pode ter de três tipos: a pré-fixada, a pós-fixada, e você pode ter ativos híbridos também, ou seja, os híbridos eles contêm tanto características da pré-fixada quanto da pós-fixada. Lembrando que esses conceitos aqui, eles têm a ver com a rentabilidade, ou seja, rentabilidade pré-fixada, rentabilidade pós-fixada e uma rentabilidade híbrida. O que é a pré-fixada? Bom, a rentabilidade ela já é definida no ato da compra. Então, quando você compra aquele ativo, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Quer um exemplo? Tesouro pré-fixado.
No Tesouro Direto tem uma modalidade que é o título do Tesouro pré-fixado. Nesse título, quando você compra, você já sabe, eu comprei um título com vencimento em 2035 que está me pagando 7% ao ano. Ou seja, eu sei que todo ano eu vou receber 7% até o vencimento desse título, tá? Nós temos também algumas outras opções de pré-fixados, nós temos CDBs pré-fixados, nós temos as letras de câmbio também pré-fixada, são alguns tipos de ativo com essa modalidade. Nós temos a pós-fixada também. A rentabilidade ou a modalidade de renda fixa pós-fixada, geralmente ela é atrelada a algum indexador da economia e ela pode variar ao longo prazo. Explico para vocês. Exemplo, o papel do Tesouro Direto, desculpa, que é o Tesouro Selic. Desculpa, pessoal. Vamos lá, voltando. Esse papel do Tesouro Selic, ele já tem uma rentabilidade que ele é pós-fixada. Então eu sei que eu vou receber nesse papel a Selic, mas eu não sei como é que a Selic vai estar daqui a um ano. A Selic hoje, janeiro de 2020, ela está 4,5% ao ano. Mas de repente, em dezembro de 2020, ela pode estar 6% ao ano, como ela pode também estar 3,5% ao ano. Por isso que ela é uma rentabilidade pós-fixada, né? Eu sei qual é o indexador, que é a taxa de juros, né? A taxa Selic, mas eu não sei quanto é que ela vai estar até o final desse meu investimento. Nós temos outros também, que são os CDBs, que geralmente paga X% do CDI. O CDI também é um indexador, tá? Onde ele pode variar ao longo do tempo. Nós temos a LCI, a LCA e as letras de câmbio também, ok? E nós temos o híbrido. O que é o híbrido? Os ativos de renda fixa que tem uma rentabilidade híbrida, ele tem tanto a pré-fixada como ele tem a pós-fixada também. Então, nesse caso, nós temos aqui como exemplo o Tesouro IPCA. Como é que funciona esse tesouro? Quando você vai comprar um papel do Tesouro IPCA, você tem a rentabilidade do IPCA mais X% que ele vai te pagar ao ano. Exemplo, supondo que eu estou comprando um tesouro direto do Tesouro IPCA com um vencimento em 2050. E esse tesouro está me pagando IPCA, que hoje está na casa mais ou menos de 3,80, tá? IPCA é a taxa de inflação, basicamente, tá? Está hoje na casa de 3,80 mais ou menos, então eu vou receber o IPCA, esse 3,80, e ele está me pagando IPCA mais 3%. Então eu vou estar recebendo 3,80, que é o IPCA, que é uma rentabilidade pós-fixada, mais os 3% que é essa rentabilidade pré-fixada. Roque, se o IPCA, se a inflação subir, obviamente o meu rendimento, minha rentabilidade vai subir também, como se o IPCA descer, cair, na verdade, a minha rentabilidade total vai cair, tá? Então nós temos como exemplo o Tesouro IPCA, nós temos debêntures também, que muitas das vezes você pode encontrar alguma debênture híbrida também, como o CRI e o CRA também, o CRI ou o CRA, tá? Então esses daqui são os tipos de renda fixa que nós temos hoje para você, alguns deles para você entender. E de renda variável, eu trouxe aqui alguns exemplos. Quais são os tipos que nós temos na renda variável? Nós temos ações, fundos imobiliários, nós temos opções, derivativos, enfim. Temos alguns tipos de... Trouxe aqui alguns exemplos, né? Só para você entender mais ou menos o que é a renda variável. E aí fica aquela grande pergunta do investidor que está começando agora. Ok, entendi, mas aonde que eu invisto, né? E a dica, na verdade, que a gente sempre dá é que diversificar vai ser sempre a sua melhor opção. Então não tem ao certo e não indico você colocar somente na renda variável ou somente na renda fixa. A melhor opção é somente você diversificar, até para você aproveitar o melhor das duas opções, das duas modalidades de investimento e você também reduzir o risco da sua carteira. É muito importante você fazer a análise do seu perfil de investimento, porque através dessa análise
Você vai conseguir escolher os melhores ativos, tá? E você vai conseguir ter a sua melhor carteira e principalmente a escolha vai estar muito balizada com o seu perfil psicológico, ou seja, o seu nível o nível que você aguenta de tomar de risco e também com seus objetivos de longo prazo. E pessoal, por último, a renda variável não é cassino, como boa parte dos investidores aí, não dos investidores profissionais ou dos que têm conhecimento, mas boa parte das pessoas tenta transformar ela em cassino. Então entenda que, por mais que ela traga uma rentabilidade alta, ou ela traga às vezes uma rentabilidade acima da renda fixa, não quer dizer que você tenha que colocar 100% nela, não quer dizer que você só vai utilizar ela para você fazer a confecção ou a maturação ou a exponenciação do seu patrimônio. E você tem que ter muito bem na cabeça que a nossa intenção como investidor, muitas das vezes, é nos mantermos vivos ao longo do tempo. Por quê? Porque nós vamos ter momentos de alta e nós vamos ter momentos de baixa. E através do conhecimento, através de conceitos como a diversificação, principalmente, que nós conseguimos nos proteger o nosso patrimônio e nós nos mantermos ativos aí no mercado financeiro por mais tempo, com mais segurança e, óbvio, com mais rentabilidade. Então, aonde investir, pessoal, é muito particular e vai muito com o seu perfil de investimento. Mas a grande dica é sempre diversificar. Vai ter momentos que você vai ter uma quantidade maior do seu patrimônio na renda fixa, uma menor na renda variável. Vai ter algumas vezes que você vai ter uma quantidade maior na renda variável e outra menor na renda fixa. Mas a ideia é que você utilize sempre o conceito da diversificação.